Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Fahmy hoje fala sobre uma das piores doenças, uma das graves ou mais graves doenças que aflige o ser humano, e é uma doença do coração, uma doença da alma. Nesse mundo materialista, nessa realidade contemporânea totalmente focada nos bens materiais, ele traz então a doença da inveja, muito comum, muito presente no dia a dia da sociedade humana. O Sheikh nos explica que a inveja é um desejo horrível de que algo que a pessoa tem ou possui, ou com o que ela foi abençoada por Deus Todo-Poderoso, o Criador, seja removido dela, que ela não tenha aquilo. A pessoa sente ódio no coração, sente aquela coisa negativa. Ela não quer que a pessoa tenha aquilo. Ou seja, mais do que desejar para si própria, não basta. Ela quer que os outros não tenham. Isso é uma objeção, isso é uma contraposição, isso é uma contradição perante a ordem divina. Ou seja, a pessoa declaradamente, desde aqui do seu íntimo, ela discorda com algo que Deus concedeu às pessoas. Ela não aceita, ela não quer. Isso é um pecado grave, horrível. O Sheikh nos lembra que Deus Todo-Poderoso diz no nosso Corão Sagrado, na Surat Al-Falaq, Alvorada, diz, uma orientação ao profeta e a todos nós, diz: refugio-me no Senhor da alvorada, contra o mal daquilo que Ele criou, e contra o mal da noite quando entenebrece, e contra o mal das sopradoras dos nós, e contra o mal do invejoso quando inveja. Então Deus no Corão Sagrado nos ensina, nos orienta a fazer a súplica, doar, pedir proteção, isti'adha, proteção. Contra quê? Primeiro, contra o mal, todo o mal que existe, aparente ou oculto, nós não sabemos, tudo aquilo que Deus criou. Contra o mal da noite, quando ela desce, quando ela se torna bastante escura, quando entenebrece. Contra o mal das sopradoras dos nós, aqui abrange todas aquelas pessoas e manifestações de segredo, de magia, de desejo ruim, de mal olhado, tudo aquilo que vocês possam nomear está incluído nesse versículo. E contra o mal do invejoso quando inveja. O olho, gente, bateu o olho, desejou, estragou, acabou. Então Deus nos protege contra tudo isso. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele num dos dizeres adverte a todos os muçulmanos dizendo: não fiquem ressentidos e não vos invejais. Ou seja, não fica triste, não fica chateado e não tenham inveja uns dos outros. Na sequência, no mesmo hadith, ele complementa: não volteis as costas uns aos outros e não rompeis os laços entre vós. Ó servos de Deus, sede irmãos. Ou seja, na primeira parte o profeta, ele diz para nós não termos inveja. Na segunda parte, a consequência da inveja qual é? As brigas, os atritos, a raiva, o corte de laços, o corte de relações. O Sheikh diz que a inveja, ela rasga uma sociedade, ela destrói uma comunidade, ela corrompe um coletivo. Isso é um sentimento horroroso, gente, algo maléfico. E quanto mais o ser humano se distancia da fé e se aproxima do material, se aproxima do materialismo, se aproxima do amor ao material, ele cai na armadilha da inveja. O Sheikh diz que a pessoa que expressa isso, que sente inveja, ela tem uma fé fraca. Mas especificamente em que ela é fraca? Em que ponto da fé ela é fraca?
na convicção do decreto divino, da predestinação, qadar, ou seja, aquilo que Deus determinou, aquilo que Ele estabeleceu. E pode parecer loucura. Por quê? Deus determinou para cada coisa a sua medida exata, a sua proporção exata. Para tudo na vida, para nós também. Tudo aquilo que cada um tem nessa vida, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele for embora, já foi pré-definido pelo Criador, Deus Todo-Poderoso. Gente, pobre ou rico, com carro, sem carro, com casa, sem casa, com saúde, sem saúde, tem, não tem, vai acabar. Tudo nessa vida passa, tudo nessa vida acaba, a vida acaba, a gente vai passar. Ou seja, por que o ser humano ele vai invejar algo que foi Deus que determinou? E Ele determinou para quê? O que a gente sempre vem falando? Essa vida é um teste passageiro. Qual é o benefício de eu invejar o meu irmão porque ele tem um carro melhor, ou porque ele tem carro e eu não tenho, se aquele carro faz parte do teste dele nessa vida? Deus deu. Para quê? Para testá-lo, para ver se ele agradece. O que ele faz com isso que ele recebeu do Criador? Será que ele recebeu bens materiais e riqueza e ele doa? Ele faz caridade ou ele não faz? Que uso ele faz daquilo que Deus concedeu, do conhecimento que ele recebeu? É o teste dele, não é meu. Eu vou ser testado por aquilo que eu tenho. Por que eu vou invejar o dele? Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu não sei o que Deus reservou para o julgamento dessa pessoa no dia do juízo final. Vou me colocar no lugar dela? Então eu sou doido. Eu estou questionando o Criador. Estou contradizendo aquilo que Ele determinou. Isso é um absurdo. Então a inveja é um sentimento horroroso. E começou quando? Lá nos primórdios. Lá quando o nosso pai Adão foi criado. Satanás teve inveja de Adão quando Deus criou. Dos primeiros seres humanos, Caim teve inveja do Abel. E a inveja vem até hoje. Quanto mais materialista o ser humano, mais inveja ele tem. Que Allah nos livre disso, que Deus nos proteja da inveja. O Sheikh Fahmy nos lembra então de mais um hadith, de mais um dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que de certa forma ele valida, ou seja, ele não está dizendo que nós devemos invejar alguém, não. Nós não devemos desejar ser como ninguém, exceto em 2 casos. Então veja bem, o profeta não está dizendo invejem a pessoa, não. Queiram ser como 2 casos, 2 tipos específicos de pessoa. O primeiro é aquele a quem Deus concedeu para ele riqueza, deu bens materiais. E o que ele faz com esses bens materiais? Ele doa, ele ajuda as pessoas, ele faz caridade. Então, não é errado eu desejar ser como esse irmão, como essa pessoa. E o outro caso é aquela pessoa a quem Deus deu para ele conhecimento. E o que ele faz com o conhecimento? Ele julga bem, ele trabalha, ele vive conforme essa sabedoria, esse conhecimento que Deus lhe concedeu. E ele, além disso, ensina as pessoas. Ou seja, o primeiro não usa os bens materiais da riqueza para se exibir. E o segundo não usa a sua sabedoria também para se exibir perante as pessoas. Aquele que se exibe, no fundo, ele só traz para ele mais inveja, e a gente já vai falar disso. O Sheikh também fala sobre a cura, então. Ele trouxe a doença, a inveja. Qual é o tratamento para ela? Qual é a cura para a inveja? De um lado, para que eu não sinta inveja. Então, a convicção plena, absoluta, a minha fé no meu coração, de que foi Deus Todo-Poderoso que determinou isso. Fulano tem uma esposa linda, maravilhosa, aquela outra irmã tem um marido lindo, maravilhoso, aquele lá tem um carro, o outro tem uma casa, o outro tem um emprego, outro tem uma empresa, um negócio que dá muito lucro. Deus concedeu para cada um. Não fico triste por eles, não, fico feliz por eles. Eu não fico com inveja deles, não. Eu fico feliz e que Deus dê muito mais para eles. E que se alguém desejar, oh meu Deus,
eu também queria. Tá bom, peça, mas não peça ou não sinta raiva pelo que Deus concedeu para os outros, para que Ele não remova as suas bênçãos, as suas graças, as suas dádivas de ninguém. Peça para que Ele conceda a você também e a todos nós. Então, essa convicção de que foi decreto divino. Agora, como é que eu faço para me proteger da inveja dos outros? Opa! Como é que eu me protejo da inveja das pessoas? Isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eu busco refúgio em Deus contra o Satanás e todo o mal que existe. Além disso, o Sheikh falou também, mantenham-se firmes nas suas adorações, se afastem de tudo aquilo que Deus proibiu e leiam bastante Surat al-Fatiha, capítulo de abertura, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq e Surat al-Nas, os 3 últimos capítulos do Alcorão Sagrado, a Surata da Sinceridade ou Unicidade, Surata da Alvorada e a Surata dos Humanos. E também, quem puder, leiam Ayatul Kursi, o versículo do trono que está na Surat al-Baqarah, de manhã, no início do dia e no final do dia. Isso protege muito contra a inveja. E aí vem então uma outra dica do Sheikh também, para que a pessoa se proteja contra a inveja. Isso vem de um hadith, de um dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele. O profeta nos orientou para que nós também saibamos manter o quê? O sigilo. Não fique se expondo. Aí alguém pode falar, Sheikh, mas não tem um versículo no Alcorão que fecha uma das últimas suratas, que diz que quando nós recebemos uma dádiva de Deus, a gente deve contar ou compartilhar. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Conte, fale. O Sheikh falou, não confundam. Não existe contraposição ou contradição entre o versículo alcorânico e o dizer profético, jamais. A interpretação do versículo do Alcorão é que quando Deus Todo-Poderoso nos concede uma bênção, uma dádiva, que a gente comente com uma pessoa querida, próxima, que entende, olha meu irmão, olha eu rezei, eu fiz bastante dua, eu fiz bastante súplica e Deus me concedeu esse carro novo, eu consegui comprar uma casa, eu consegui um emprego novo, eu consegui casar e por aí vai. Mas com uma pessoa que entenda, com uma pessoa próxima, que te quer bem também, que não vai ter inveja de você e que é capaz também de fazer outra súplica ou um dua que Deus te dê mais ainda. O hadith, o dizer do profeta, ele adverte contra aquelas pessoas que se mostram, que a gente falou agora há pouco, que se exibem por aquilo que Deus concedeu. E isso hoje é uma chuva no dia a dia. Aqui, ó, ganhou um carro, tira uma selfie. Comprou uma casa. Tudo que ele sabe, tá com aquela cara de bobo. Vai num restaurante chique, tem um prato lindo, maravilhoso de comida, vai lá e tira a foto. Quem quer saber? Quem de nós quer saber onde você comeu, onde você mora, como é que é a sua casa, como é que é seu carro? A pessoa que faz isso, ela estimula, ela provoca a inveja, ela provoca a raiva dos outros. As pessoas não têm aquilo e ficam nervosas. Todas as fotos, está todo mundo lá, aquele sorriso estampado. Às vezes a pessoa está sofrendo, mas ela vai numa paisagem e tira uma foto. Para quê? E posta nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Para quê? Quem quer saber da sua vida, querido ou querida? Isso é errado. Então, que a gente tenha sempre consciência de que tudo aquilo que Deus nos deu, a gente fala, alhamdulillah, agradece. Não precisa tirar uma foto, não precisa postar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.